Muito bem, ontem em entrevista ao Sport TV, o Thiago Carpini voltou a falar de... Rames Rodrigues. Mais Cristo, hein? A gente tem umas aspas Marília, do técnico do São Paulo. Ele falou o seguinte: quando a gente aumenta um pouco a carga, ele tem um incômodo crônico na panturrilha. Tem o feeling do Rames. Preciso que ele se sinta seguro para de jogar. sacanagem o Rames, né, velho? Comprometer todo o sistema. Teria que ajustar muitas coisas para que ele fizesse parte. Acho que as coisas estão fluindo bem. Ele tem que se adaptar ao São Paulo. Claro que quando ele estiver em campo, vamos criar alternativas para ajudá-lo. Mas quando ele reunir condições em todos os aspectos, física, mental e de estar no São Paulo e nos ajudar. Thiago Carpini em entrevista ao Sport TV, Arnaldo. Para alegrar o Arnaldo, já trago aqui uma outra aspa dele. Perguntado pelo Richarlison se dá para jogar com os quatro, abre aspas, não do jeito que eu penso futebol. Exatamente. Fecha aspas. Falou. Pronto, Arnaldo, falou música. Olha a alegria dele, cara. Bota, por favor, olha. Não, qualquer pessoa não. Tem um monte de pessoas pensando que não. Agora com o lastro de quem quebrou o tabu, ganhou do Palmeiras a Supercopa, falar isso dá uma... Então, os quatro juntos jamais jogariam. Essa é a primeira coisa, a não ser numa situação muito excepcional que ele fala. Como o São Paulo está perdendo da LDU na Sul-Americana com um a mais. Agora, ele no campinho lá da turma do... Estava com o Caio no campinho, né? O Richard estava perguntando, o Roger... E o Júnior. E o Júnior, exatamente. Grande Júnior. E entre os jogadores, o tático fica mais suave, né? Não é uma coisa... E ele mostra onde jogaria o Rames no time dele. Sim. Se o Rames passasse por esse parágrafo aí, né? Estivesse afim, estivesse integrado. Tá. Gente, isso é uma conversa. Nessa fala. Pode falar. Então, e ele mostra então, mas isso eu acho que foi importante, porque tem uma ideia para aproveitá-lo. Então o São Paulo jogaria com um trio no meio, nada revolucionário. Então hoje o São Paulo joga com dois no meio. Jogaria com três, Pablo, Alisson e mais um, Bobadilha, Michel Araújo, um terceiro. O Rames na frente deles, fechando o losango e dois atacantes. Podia ser Lucas e Caleri, por exemplo. Rames e Luciano, não. Ou, aliás, daria. Se saiu o Lucas... Rames, não dá. Lucas e Caleri. Luciano e Caleri. Não dá? Não, pra tirar o Lucas do time não dá. Não, mas uma coisa mas o Lucas não pode jogar, tá suspenso. Sim, esporadicamente. Se o Rames estivesse lá no domingo, talvez ele entrasse. Ok. Não tinha o Lucas. Né? Desde que, em alguma situação do jogo. Mas o cara precisa estar. E ele não esteve até agora em nenhum momento. Né? Eu acho que essa situação mostra que talvez não exista má vontade por parte do treinador, assim como era com o Dorival. Mas que depois do que aconteceu domingo, sobretudo com todo mundo indo para lá, etc e tal, gente que não está jogando, gente machucada, a situação do Rames ficou mais desconfortável, né? E acho que é um... Não, e se você prestar atenção na letra fria do que ele diz... Não, põe a frase de novo, Raí. Olha o finalzinho. Se a gente puder... Estar, né? Eu acho que é fim de ciclo do Rames. Pra mim se a gente puder colocar a frase novamente... porque eu lembro da frase. Ele começa falando... Tá lá. A carga, problema crônico, então ele vai pra questão Ele física. tem que se adaptar ao São Paulo. Então... Depois ele fala... Mas quando ele reunir condições em todos os aspectos, física, mental e de estar no São Paulo é isso aí, e nos ajudar. É isso. Né? Final, acho que... Final, ele fala a carga, a panturrilha que não aguenta, o problema crônico, mas o final, fala, o Carpini tá indo muito bem, hein? Vocês ficarem felizes, viu? Olha o que ele diz lá. Quando ele reunir condições em todos os aspectos. Isso. Aí define física, mental... Técnica não é o problema. Sim. E aí de estar no São Paulo. Ele tem que querer ficar no São Paulo. Essa frase aí, Marília, é uma frase que... A Marília talvez o Rames fica irritada, fica meio incomodada. Queria ouvir isso? Não, o Rames não, mas as pessoas. Queriam ouvir do Carpini. A torcida, cara. A torcida não tem. Do Carpini? Ouvir da boca do Carpini, isso que eu quero dizer. Agora tem que ouvir da boca do Júlio Casares. Sem dúvida. Que por enquanto tá ali no... Tá sentado no contrato, ele tá certo. Alguma pessoa
O Rames que tem está ligado contrato, às velho. informações, Se o às Casares notícias do falar São alguma Paulo, que coisa, não seja só, eu quero ver todo mundo jogar junto, não esteja empolgado com a contratação do jogador midiático. Acha que ele está no São Paulo? Não. Então a gente fica tentando achar ele no São Paulo. A gente tenta achar ele na arquibancada, a gente tenta achar ele no trem, a gente tenta achar ele no jogo. Não tem nenhum... Assim, não é assim... parem as máquinas, o Rames não vai jogar. Parem as máquinas o dia que ele eventualmente for jogar. Eu entendo, já falei, acho que foi bem sucedida a ponto de ele não ter sido sentida a falta dele nos últimos jogos, no começo do trabalho do Carpini. Mas eu teria resolvido um mês atrás e não um mês na frente. Essa sou eu resolvendo o problema. Porque aproveita a maré boa. O Rames não é uma questão agora. O time não precisa dele. O técnico que nem viu ele jogar nenhuma vez não precisa falar sobre posicionamento tático de um jogador que não treina. Sabe, é um monte de coisa sobre o nada. Mas ele jogaria aqui, ele jogaria lá. É um monte de coisa sobre o nada. Mas agora vem cá. Não, é necessário porque o problema não foi resolvido pela diretoria. Não estou pondo a culpa no Carpini, não. Exato, a direção criou esse problema. Quando ela anunciou o Rames, não fez toda a pompa. Guardando as proporções. O Carpini está certíssimo. O Carpini está certo. Tem que resolver o problema. É isso que eu acho. Econômico, técnico, financeiro. É isso que eu acho. É uma diferença importante, o Dani Alves jogou, né? Exato. Hoje jogou bastante. Não, é por isso que eu... quantidade, não jogou. Coitado do Carpini vai ter que responder sobre o Rames, porque ele é o técnico do Rames. O Rames não é jogador do São Paulo, ele vai ter que responder. Então, o Carpini está certíssimo, mostra que ele sabe como é o jogador, que quando ele for jogar, se ele for jogar, ele já sabe onde ele pode jogar, que ele tem um plano. Quem tem um plano para o Rames é o São Paulo. O Rames é quem não tem um plano para o São Paulo. Eu só acho que, assim, tem uma maré de notícias boas, coisas boas, começo bom, depois da saída do Dorival. Ou resolve de um jeito, ou resolve de outro, mas resolve. Quem falou, quem tem respondido e respondeu também sobre o Ramos foi o Muricy, lá domingo, na Rádio Transamérica, para o nosso companheiro Ivan Drago, foi perguntado e o Rames. E o Muricy é curioso, ele não deu nenhuma declaração como a do Carpini, por exemplo, de estar envolvido, nunca. E ele falou mais uma vez, o Rames é diferente, ele tem o jeito dele e vai ser importante. O Muricy dá uma chancelada aí. Não, ele já deu duas vezes. Duas vezes, não é a primeira vez. É a segunda vez. No começo da temporada ele falou, tá treinando muito bem, não sei o quê. Isso mesmo. Gente, por favor, as pinceladas, chanceladas, o cuidado do Carpini ao falar, só tem um motivo para isso, é o contrato. Vamos lá. Entendeu? Então vamos lá. Mas na prática, o Rames está sentado em cima do contrato e o Casares não pode ser ele a falar, cai fora, vai embora, porque vai ter que pagar. Isso é um dos fatores. Exatamente. Agora, na prática. O São Paulo, a Marília falou que a gente fica procurando o Rames. Eu acabei de ver aqui as postagens das fotos do treino, tá todo mundo lá com aquele sorrisão na cara, o Rames não aparece na postagem das fotos. O São Paulo contra o Santos. São Paulo joga amanhã, Campeonato Paulista. O Lucas não vai jogar. Rafinha não vai jogar. Outros não vão jogar. Se o Rames estivesse treinando em condições, talvez ele jogasse como titular até, começasse o jogo. Mas, como o Carpini falou, até agora ele pouco trabalhou coletivamente com os outros. Tá certo o Casares, porque se ele vier a público e falar, o cara não tá nem aí, não quer saber, não sei o que lá, o empresário pega isso, leva pra Justiça do Trabalho e o São Paulo vai ser obrigado a pagar o contrato certo mais ou menos, inteiro. porque daqui a pouco vai começar a pingar o Pix aí, vai ter que começar a pagar o Rames. Então, mas então... que jogando faz? ou não? Fazendo controle de carga? Então, mas faz o que nesse momento? Expurga o cara e arruma um processo como mais um? Então, cadê o médico? Que ele se apresentou faz um mês. É o único jogador do São Paulo que está fazendo pré-temporada há um mês e está com problema na panturrilha. Qual o problema? Não tem problema, velho. O cara não quer jogar, pelo Carpini, que era um problema crônico. Então, se é crônico, já foi contratado assim. Então, vamos lá. Então, ele está há um mês, todo mundo teve que jogar com 15 dias de treino, uma semana sem técnico, uma semana com o técnico, uma semana com o Dorival, uma semana sem o Dorival. E ele não. Ele treinou, estava ótimo até a véspera do campeonato começar, depois ele teve um problema de controle de carga. E agora ele tem um problema na panturrilha. Vamos voltar à questão do Rogério Ceni. Qual o problema? Qual a previsão de melhora? Porque daqui a pouco qual é o tratamento? Convoca, ele vai e joga lá. Eu acho que não tem previsão. Acho que agora... Eu acho que agora ninguém sabe. O São Paulo precisa expor o Rames. Olha, o Rames tem sei lá o que, cicatriz da tatuagem na panturrilha, tá doendo, não pode tomar sol, ele não pode jogar de meião apertado. Alguma coisa, então. Se ele tem um problema, qual é o problema? Então é isso, né? Eu concordo com o Marcinho, com a Marília e com o Arnaldo. Primeiro, o Casares, ele não tá falando nada, pessoal, porque tem um contrato, velho.
É simples assim. Tem um contrato. Se o Casares falar alguma coisa dele, falou, beleza, Casares, vai rescindir comigo, eu quero minhas luvas, que o São Paulo ia pagar só agora em 2024, e se tiver algum direito de imagem atrasado, eu quero tudo. E aí o São Paulo se ferra todo. O São Paulo já tá pagando já pro Daniel Alves aí um dinheiro absurdo. E pronto. Vai acontecer com o Ramos também. Então a melhor coisa que tem é a rescisão amigável, cara. Rescisão amigável, tal. Que o São Paulo não pague nada pra ele e seja um fim de ciclo. Acho que esse é o melhor caminho. Porque não tem mais. O Ramos não tem espaço no São Paulo, galera. O Ramos não é intenso. Infelizmente não tem espaço. Acho que é isso, não sei a opinião de vocês. Comenta aí, vamos debater aí sobre o Ramos aí. Se vocês ainda acreditam nele ou não. Se inscreve no canal, deixa o like, por favor, e comenta aí. Vamos ver aí. Todos inscreve aí pra Banda Esporte, link na descrição aqui, programa G4. E o Ramos, fica no São Paulo ou sai? Na minha opinião, uma rescisão amigável. Valeu, vamos São Paulo!